vocês? Bom, esse é mais um vídeo do canal Se Relacionando com Jesus, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Erika Moraes e aqui nós estamos em mais uma semana, né, pra glória de Deus, né? Até aqui Deus tem nos sustentado, até aqui Deus te sustentou, cuidou, livrou você de muitas coisas, te protegeu e nós estamos aqui, tá bom? E o tema de hoje, como vocês já viram, como ouvir a voz de Deus, né? Temos essas dúvidas, todo ser humano já se perguntou isso, como eu vou ouvir a voz de Deus, né? E nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui, tá bom? E esse texto tá lá no Instagram Se Relacionando com Jesus, e eu vou deixar aqui o link na descrição, né? Pra depois do vídeo vocês dar uma lida, relembrar um pouco do que vai ser dito aqui, tá bom? Então vamos lá. Como ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus, às vezes, parece algo tão difícil, né? Para o ser humano, às vezes, é difícil entender o agir de Deus, né? Porque somos uma geração que queremos tudo muito rápido. Tá vindo aí, gente, algo novo, inovador no iFood, né? Que é a entrega pelo drone. A entrega, né, dos pedidos feitos pelo drone. Então, tudo muito rápido. Só que assim, é importante entender que Deus, ele não mudou. A palavra de Deus diz que Deus, ele é imutável, ele não muda. Então, o século XXI pode ter, né, trazido aí muitas coisas novas pra gente, né? O Google tá aí respondendo tudo em segundos pra gente, tudo muito rápido. E aí a gente acaba querendo colocar Deus nesse padrão. Mas Deus, ele tem o seu próprio padrão de ser, de responder, tá bom? Ele não vai se amoldar o que nós queremos, tá? Então é interessante entender isso, que Deus, ele não muda. Deus, ele tem formas de se comunicar com você, tá? Ele tem formas de te responder. Nós vamos destrinchar e entender mais um pouco aqui o como ouvir a voz de Deus. Mas é importante entender que não é um padrão, tá bom? Nem sempre Deus vai te responder desse jeito que nós vamos conversar. Às vezes ele responde de outra forma. E é aí que entra o quê? O relacionamento com Deus. Porque você se relacionando com Deus, tendo uma intimidade mesmo, você vai saber quando o seu pai diz sim, vai, filho. E quando ele diz não, tá? Então aqui são formas da gente entender o que Deus, se é o sim ou se é o não de Deus. Mas, como eu falei, o importante é que não existe um padrão. Deus, ele pode responder as coisas de diversas formas, tá? Mas é aí que entra o relacionamento com Deus. Porque aí você vai conseguir realmente discernir o que Deus está falando, tá bom? Vamos continuar. Ouvir a voz de Deus às vezes é algo tão difícil, né? Se é uma dúvida que todo ser humano tem, é a de como identificar o sim e o não de Deus, como eu falei, tá? É realmente uma dúvida, né? Mas vamos ver mais abaixo. Mas sabia que muitas vezes Deus nos responde e somos nós que atrapalhamos e não enxergamos a sua resposta? Exatamente. Por quê? Muitas vezes Deus, ele já respondeu e nós não enxergamos. Como eu falei, nós que atrapalhamos, né, a resposta de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós oramos por aquele problema, só que nós não entregamos. Estão entendendo? A gente não descansa, a gente fica ali o tempo todo, cadê que Deus vai me responder? Cadê a resposta? Então, é importante entender que para que você ouça a vontade de Deus, ouça Deus falar, você precisa calar a sua voz. Tem aqui mais abaixo. Para ouvir a voz de Deus, precisamos calar a nós. Calar o quê? Como assim, Erika? Calar as suas perguntas. Quantas vezes você orou, entregou algo a Deus, mas não entregou por inteiro? E saiu perguntando a Deus, Deus, cadê? Quando nós fazemos isso, irmãos, é porque nós não entregamos a Deus. Eu entendo que é difícil para o ser humano entregar, ser dependente de algo. Mas saiba que em Deus você pode ser dependente, sabe? Você pode depender de Deus, porque é Ele que te criou, tá bom? Eu sei que às vezes nós queremos ter o controle das coisas, mas não adianta. Sabe, quando nós temos o controle da situação, dá tudo errado. Entrega pra Deus. Orou? Procura descansar, que muitas vezes nós ficamos duvidando. A gente ora,
e ainda duvida que Deus vai responder. Então, primeiro, para que você ouça a voz de Deus, você precisa calar a sua. Cale os seus questionamentos, cale as perguntas. Cadê Deus a resposta? Quantas vezes a gente se pergunta tanto isso a Deus, não é? Então, primeiramente, eu sei, não vou dizer que é fácil. Eu tive uma experiência e vou contar pra vocês. É bem simples, mas a gente vê Deus as coisas mínimas, né, que Deus usa, desde o problema grande ao pequeno, para nos moldar e para ensinar. Uma certa vez eu estava no ônibus, voltando do trabalho, e eu ia ter que vir para casa de uma outra forma, né, de ônibus. Não estava acostumada a vir de ônibus, vinha com meu pai, porém, eu tinha duas opções, ou eu iria pro terminal, ou eu pegava um outro atalho que era até mais perto, porém muito perigoso. Tava nessa dúvida, e era uma resposta que eu tava precisando pra hoje, né? Falei, orei a Deus, né? Entreguei a Deus, falei, Deus, essa resposta assim tem que ser pra hoje. Por quê? Porque tem respostas que Deus, por exemplo, essa questão do ônibus, né? Aqui ônibus pegar, vou pra lá, vou pra cá. São coisas que Deus entende que Ele precisa, que você precisa da resposta agora. Então descansa, que se você precisa da resposta agora, Ele vai responder. Agora tem outros casos que são diferentes. Mas nesse caso, eu tava precisando da resposta, né? E um ônibus que para aqui perto da minha casa, até onde eu sabia, ele tinha parado as rodas. Devido à pandemia, ele tinha parado e só tinha um que era bem longe. Tava nessa dúvida. E aí a gente, ser humano, tem aquele hábito de querer resposta na hora. Eu queria que Deus me dissesse, vai, não vai, sabe? Só que não é assim, tá? Deus queria me ensinar a descansar nele. Não foi fácil, tá? Porque era uma resposta que eu tava precisando pra hoje. E foi um pouco complicado. Mas o que Deus fez? Fiquei tranquila. Sei que às vezes é difícil entregar aquilo que você quer, uma resposta a Deus, tá? Eu sei que às vezes você quer ter o controle, mas entregue, porque vale a pena. Vale a pena entregar e confiar tudo a Deus. Eu entreguei e confiei. Quando eu vi no último segundo, assim, ó, eu já achava que Deus não ia me responder. No último segundo, Deus, ó, usou alguém pra me dizer, vai pra tal lugar, não vai pra tal. E quando eu cheguei lá, o ônibus que para no meu bairro estava lá. Então eu fiquei muito feliz, porque eu vi que Deus me ensinou ali a como ouvir a Ele. Então, primeiro, cale os seus questionamentos. Eu calei os meus questionamentos ali. Eu tinha muita dúvida, eu falei, e as dúvidas, elas começam a vir. Então é isso que nos impede de ouvir a vontade de Deus, tá? Quando você pede algo a Deus, você não precisa ficar o tempo todo, cadê a resposta? Ou então ficar pensando em como Deus vai me responder. É isso que atrapalha. Eu falei com Deus, não, pai, eu tenho que descansar. Então aprenda, descanse. Só fique em paz. Entregou a Deus, faça o que você puder fazer e descansa. Deus responde, tá? Então cale os seus questionamentos, tá? Deus anseia em te mostrar as respostas de suas indagações, tá? Deus, gente, Ele é quem mais quer te mostrar o caminho pelo qual você quer seguir. Ele é o que mais quer te dizer sim ou não. Ele quer que você o ouça, mas Ele sabe que nós nos perdemos, que não queremos ouvi-lo. Então Deus conhece o coração do homem. Ele sabe que quando a gente ora e fica questionando a Ele, perguntando o tempo todo, Ele sabe que a gente não entregou realmente a Ele aquela situação, que a gente ainda tá com o controle na mão, né? Então, e que no final acabamos fazendo do nosso próprio jeito. Deus já sabe, né? Que no final a gente acaba fazendo do nosso próprio jeito, né? Ajudando a Deus, né? O chamado jeitinho brasileiro. A gente quer ajudar a Deus. Mas não faça isso, tá bom? Entregue a Deus. Ele é quem mais quer te responder o que você tá perguntando. Não sei o que você tem perguntado a Deus essa semana. Não sei o que você perguntou a Deus hoje, mas Deus sabe das suas perguntas. Deus sabe, Ele conhece seu coração, Ele já tem a resposta, tá? O Deus que você serve é o Deus que tem resposta e tem vitória pra você. Mas Ele quer te ensinar muita coisa. Ele quer te ensinar a depender mais dEle, tá bom? Eu vou dizer, não é fácil depender de Deus. Como assim, Érica?
Por que você está falando isso? Por quê? Pro ser humano, o ser humano ele quer fazer as coisas com as suas próprias mãos. Ele quer ter o título, ele quer saber que ele mesmo fez. Então, quando o assunto é entregar a Deus e Deus fazer, e ser dependente dele, e esperar o tempo de Deus e a resposta dele, o ser humano já não gosta, né? Não gostamos. Mas, quando Deus pede para que a gente ouça ele, e a palavra fala, né, que Deus, o tempo dele é diferente, quando ele pede isso, é porque ele vai responder, ele quer só que a gente confie mais nele, tá bom? Vamos continuar. Como eu falei, para ouvir a voz de Deus precisamos calar a nossas perguntas, nossos questionamentos, o famoso cadê a resposta a Deus? Cale isso no momento que você está perguntando algo a Deus, se esses questionamentos estão vindo na sua mente, já comece a calar, porque isso vai tomar conta de você, você não vai ter mais o controle. Então comece a não deixar esses questionamentos, isso fluir na sua mente. Só corta e entrega a Deus, tá bom? Então vamos lá. Se já apresentou o seu pedido em oração, descansa que o Pai vai responder. Isso. Se você já apresentou, preste atenção no que eu coloquei aqui. Se já entregou seu pedido em oração, descansa. Agora, se você não apresentou o seu pedido de oração, fica difícil. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que tem um poder muito grande em você falar para Deus. Tá? Nós vamos olhar aqui Filipenses 4:6. Deus vai confirmar pra gente que é importante que você fale com ele. Filipenses 4:6. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então, sempre que você precisar, ore a Deus. Por quê, Erika? Existe um poder muito grande em falar com Deus. Vamos lá? E você falando com Deus, a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e sua mente. Então, é importante que você converse com Deus, que você diga a Deus, eu tô com tal problema, me diz como eu devo prosseguir, se eu devo fazer isso, se eu não devo. Então, primeiramente, apresente a Deus, porque a palavra de Deus fala que a paz de Deus vai vir sobre você, vai acalmar sua mente e vai acalmar seu coração. E é aí que entra o acalmar os seus questionamentos. Mas isso se você realmente, não é só falar com Deus, é entregar. Você entrega a Ele o seu questionamento e corta ali. Não permita que isso flua na sua mente. Por quê? Porque senão a paz de Deus, que excede todo entendimento, não vai vir sobre você. Tá bom? Primeiramente, fale com Deus, entregue a Ele. E aí a paz dele vai vir sobre a sua mente e sobre o seu coração. E você vai ficar em paz. Tá? Existe um poder muito grande, irmãos, em falar com Deus. Ele já sabe. Antes de você falar, Deus já sabe o que tem te afligido. Ele já sabe o que você está se questionando, né? Ele já sabe. Mas ele quer que você fale com ele porque ele sabe que existe um poder nisso. O que é? A paz de Deus vai vir sobre você, sobre o seu coração, sobre o seu coração, sobre o seu coração, sobre a sua mente. E você vai conseguir ouvi-lo. Porque você falando com Deus, Deus acalma, né? Acalma sua mente e seu coração e você vai conseguir ouvi-lo. Então existe um poder muito grande nisso. Tá bom? Vamos continuar. Então, se já apresentou o seu pedido de oração, descansa. Se já apresentou. Nosso mal é não entender que o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente. Como eu falei, né? O Google tá aí respondendo a gente rapidinho, mas Deus, ele não muda a sua forma de agir. Quando ele demorar de responder, quando precisa demorar, ele vai demorar, tá? Quando for rápido, ele vai responder rápido, quando precisar ser rápido, tá? Então, o tempo de Deus é diferente. E ele responde no momento que precisamos da resposta. Por exemplo, nesse exemplo que eu contei sobre o ônibus, eu precisava para hoje, não precisava? Precisava. E aí Deus me incomodou, Erika, olha, eu sei que você precisa da resposta para hoje. Então descansa que eu vou responder hoje. Eu sei que é algo que não dá para ser amanhã, tem que ser hoje, tá? E somos pequenos, não conseguimos enxergar coisas grandes. Como assim coisas grandes, Erika? Quando eu digo coisas grandes, é que
o tempo da resposta de Deus, sabe? Às vezes ele demora. Às vezes tem pessoas que passam 5, 10 anos esperando a resposta de Deus, né? Mas às vezes é algo que Deus quer mudar na sua vida. Quem sabe é algo que Deus quer mudar na sua vida. É algo que Deus quer te transformar. Porque muitas vezes nós queremos tal coisa e não estamos preparados para ela. E Deus que sabe do futuro, Ele sabe que nós não estamos ainda capacitados para ter tal coisa, Ele não vai dar. Por que não vai dar? Porque às vezes a gente pode ter isso e não administrar corretamente, porque nós não mudamos ainda o suficiente para ter aquilo. Sabe? Por exemplo, quero casar. Tá bom? Então, Ele responde no tempo que nós precisamos, tá? Tem respostas que você não precisa agora. Você acha que precisa agora, mas Deus sabe que o tempo não é esse. Às vezes você quer algo, quer uma bênção, e você não tá preparado para ela. E como Deus vai te dar isso se você não tá preparado para ela? Nós achamos que estamos preparados, mas não estamos. Sendo que esse tempo Deus quer trabalhar, quer te transformar em alguém melhor. Então temos que entender o que Deus faz nesse tempo que Ele não tá dando aquilo que você quer. Ele trabalha na sua vida. Ele trabalha para que você seja melhor. Então entenda o agir de Deus, tá? Então se coloque no seu lugar de humilde servo que confia no Pai no seu agir. Você precisa confiar no agir de Deus. Eu sei que às vezes a gente não entende. Meu Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Simplesmente não questione, sempre tem um motivo para Deus permitir. A sua vida não é baseada em destino e sorte, a sua vida é baseada em planos e propósitos de Deus. Então, mais que você não entenda nada, creia que um dia você vai entender o porquê que Deus permitiu tal coisa em sua vida. Descansa, Ele responde. Se você precisar da resposta agora, Ele vai mandar, como eu falei. Mas se não precisar, Ele mandará no tempo certo. E como vou identificar o sim e não? Vamos lá. Jesus, Ele vai falar no seu coração. Sabe quando Jesus, Ele diz sim? Isso você tendo um relacionamento íntimo com Deus é importante. Quando Ele diz sim, você sente uma paz tão grande dentro de você. Você sente que é aquilo que você realmente deve fazer e ser. É uma paz. É um sim tão grande, mas eu digo sim. Temos que tomar muito cuidado para não confundir esse sim. Porque às vezes nós queremos tanto algo, né? E vem uma paz porque a gente quer aquilo, tá? Mas é por isso que eu falo sobre o relacionamento íntimo com Deus que tem que ter para conseguir discernir. Então, Deus, Ele coloca uma paz muito grande. Tem momentos que Ele usa pessoas, tem momentos que Ele coloca uma paz, vem sobre você e você sente, não é isso realmente que Deus quer, tá? E o não, às vezes Ele coloca seu coração fica preso, você não quer fazer aquilo, você não se sente bem. Então, Deus, Ele usa também esse meio, tá bom? Mas lembrando para as pessoas que têm uma intimidade com Ele. Por isso que é importante desenvolver uma amizade com Deus, né? Ler a palavra dele, conversar com Ele. Porque aí você vai saber, você vai conhecê-lo através da sua palavra e vai saber como é que ele age, tá bom? Mas para ouvi-lo, aquete suas dúvidas e seus questionamentos. Descansa. Apresente suas petições a Deus. E Ele vai te guiar em qual caminho seguir. Creia nisso. Jesus, Ele sempre mostra. Não importa se demora, Ele sempre mostra. E se tá demorando dele te responder, Ele quer te mostrar algo aí, viu? Presta atenção. Não é em vão o tempo que Deus pede pra você esperar pra ter algo. Ele quer te ensinar alguma coisa valiosa. Então vá lá em Deus descobrir o que é isso, tá? O caminho certo é onde Deus te traz paz e descanso. Esse é o caminho certo. Tá bom? Então, tem uma canção que diz, né? Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pré-morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Então, Deus, Ele já tem a vitória. Mas como a canção diz, você só precisa descansar, porque Ele já tem a resposta, sabe? Amados, Deus é um Deus do futuro. Ele já está lá no seu futuro, tá? Ele quer trazer essas coisas do futuro pra você, mas você precisa descansar. Muitas vezes, que falta descanso.
Deus não vai te dar algo se você não confia nele. Que Ele quer que você aprenda a confiar nele. Então, aprenda as lições valiosas que Deus quer te dar nesse momento de espera da sua resposta. Tá bom? Fique com Deus, tá bom? Compartilhe esse vídeo, tá? Espero que Deus tenha falado no seu coração, assim como Ele falou ao meu. Assim como Ele tem me ensinado a ouvi-lo. Que Deus possa te ensinar também. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Lembrando que tem vídeo todos os domingos, tá? E também acompanhe lá no Instagram, eu sempre tô colocando algum texto toda semana, tá bom? Inclusive os textos são baseados nos vídeos, tá bom? Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar com os amigos, tá bom? Até o próximo vídeo.